John Pai. Vai chegar, peraí. Pelos papos que eu tive aqui no intervalo, quero deixar claro algumas coisas, tá bom? Meu ponto aqui, com esse primeiro período, é mostrar que o feminismo é uma forma de interpretar a realidade, mas não é a única forma de interpretar a realidade, tá? A gente, como alguém que ama Jesus, nós amamos a Deus, nós cremos na palavra. Se você é um cristão, você deveria ter uma cosmovisão, que é a palavra. A palavra precisa ser a lente pela qual eu leio a realidade. Isso quer dizer que ela vai ser incompatível com outras maneiras de se ler. Esse é o ponto, tá bom? Mas o que eu não estou dizendo, e esse era um dos últimos slides, assumir uma posição contra o feminismo, não, tá? Não significa dizer que não existe machismo. Existe machismo e ele precisa ser combatido. A igreja precisa trabalhar com os homens o que é ser um homem à luz da palavra da Bíblia. Palavra da Bíblia. Meu Deus, a palavra da Bíblia coisou aqui na cabeça. À luz da Bíblia, tá? A gente precisa resgatar e em Cristo nós temos este resgate. Mas a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa trabalhar na formação de homens íntegros que estão lutando e buscando viver aquilo que a palavra pede deles. Assim como nós, tá, mulher? O nosso papel não é condicional ao deles. A gente não é se eles forem. Eu, diante do Senhor, tenho um chamado como mulher e o temor é meu. A responsabilidade diante do Senhor é minha. Não tem a ver com o meio que eu vivo, a sociedade que eu vivo. Então, sim, existe machismo. Sim, machismo é errado. Sim, a igreja de Jesus precisa se posicionar contra o machismo, tá? Eu não estou dizendo que as mulheres não precisam ter seus direitos garantidos. Precisam, isso é justo. A gente tem livros inteiros da Bíblia em que Deus está chamando o povo dele a lutar por justiça social. Então, sim, como igreja de Jesus, a gente precisa lutar pelo que é justo, tá? Eu não estou dizendo que quando uma mulher é abusada é culpa dela, tá? Não é isso. Abusadores precisam ser entregues à polícia, à justiça. A gente está com um caso na igreja, chegou uma pessoa, um homem, e diz que o pai dele abusou da filha. A instrução da igreja foi: você precisa denunciar o seu pai agora. É isso. Isso é a igreja se posicionando por justiça social, tá? Eu não estou dizendo que uma mulher precisa permanecer num relacionamento abusivo por submissão. Não estamos afirmando isso. Né? Não estou dizendo que homens não precisam de instrução. Não estou dizendo que toda mulher vai se casar, que ela só encontra sentido num casamento. Não, ela foi chamada para ser mulher. Isso não está associado a se casar. Eu não estou dizendo que mulher não pode trabalhar. Pode e deve, é um privilégio. Esse papel só não pode abafar o ministério primeiro, que é a família. Mas você tem a liberdade de trabalhar, de ter sua profissão, tá bom? Eu não estou dizendo isso. Então, só para ficar claro, tá bom, gente? É ajustar a lente conforme a palavra de Deus. Vamos lá, agora eu queria propor uma atividade para vocês. Eu vou dividir pelas mesas, tá? Hora de trabalhar, pessoal. Pensar, escrever. Aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou dar algumas bandeiras, algumas pautas, alguns motivos de luta do feminismo para as mesas, tá? Do lado tem um texto bíblico e vocês vão ter que argumentar contra essa bandeira, essa pauta, biblicamente, tá? E aí eu vou dar um tempo e depois vou pedir para alguns corajosos falarem aqui. Talvez eu faça meio que um trabalho de advogado do diabo aqui, não sei. Vamos ver, tá bom? Então, essa atividade agora, eu vou dar alguns minutos aí para vocês fazerem isso, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Dessa mesa aqui, ó, terceira, 1, 2, 3. A pequenininha entra junto. 1, 2, 3. Essas três aqui, vocês vão lidar com o tema igualdade de direitos com base nesses textos bíblicos. Beleza? Pode se organizar em dupla, trios. O tema é dessas mesas. Tá bom? Até essa mesa aqui. As três mesas do fundo, meu corpo, minhas regras. Tá? Texto bíblico, 1 Coríntios, tá ali. Tá bom? Dúvida é só perguntar. Aqui, gente, 1, 2, 3. Até essa mesa aqui, empoderamento feminino. Atos 1, 8. Vocês têm que bolar uma argumentação contra a bandeira feminista. Tá bom? Essas três mesas aqui, ó. Insubmissão. Tá fácil, hein? Tem que ser o maior grupo. O texto bíblico tá ali. Tá? Oi? Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver. Até
é construção social, com base em gênero, exposição, trauma, contra-argumentação. E as 3 últimas vezes aqui, a Bíblia é machista. Segunda de novo, vai ser errado. Pode se organizar em duplas, trios dentro dos grandes assuntos, tá bom? É isso, gente. 10 minutos para vocês. Especificamente, mas o ponto é, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça social. Ele quer que nós vivamos em paz. Ele quer que nós sejamos generosos até com recursos, para que todos tenham acesso aos mesmos privilégios, às mesmas garantias, aspectos de vida. Então a gente não precisa de uma bandeira feminista, porque quando eu digo que eu sou feminista, eu estou assumindo um movimento inteiro com tudo que ele defende. Eu não posso dizer assim, eu sou feminista, mas eu só luto contra o estupro. Eu não posso. Se eu estou falando de feminismo, eu estou falando de uma cosmovisão inteira, de uma ideologia inteira. Assim como eu não posso dizer, eu sou crente, mas eu não acredito que Jesus ressuscitou. É incoerente. Se eu estou dizendo que eu sou feminista, eu assumi a bandeira inteira. Então, mas aí algumas meninas falam assim, mas então como é que fica o direito? Gente, a gente continua lutando pelos direitos, mas pelos direitos das pessoas. Porque o nosso Deus é um Deus que nos chamou como igreja a lutar por justiça, a fazer diferença onde Ele colocou a gente. Beleza? Vai lá, meu corpo, minhas regras. Vamos primeiro, o que o feminismo defende quando fala meu corpo, minhas regras? Concordo. É delas, e aí ela faz o bem dele. Principalmente em 3 aspectos: roupa, vestimenta, relação sexual e gravidez. Tá? Então, assim, meu corpo, se eu não quero esse bebê, eu tiro. Tá? Como é que a gente responde essa argumentação? Biblicamente, esse tá fácil, gente. Esse é super fácil. Deus comprou ela, e o desejo dela não é pra ela, né? Deus que comanda tudo o corpo dela, no tempo. O que o texto fala? Não precisa ler, mas o que é a ideia do texto bíblico? Que nós fomos comprados por um preço, e aí o corpo não pertence mais a nós. Deus ele dá o corpo as nossas vezes para a gente cuidar, não é nosso, mas a gente precisa cuidar porque Deus nos deu essa vida. Então assim, não é meu corpo, minhas regras, né? Deus me deu um corpo que é para ser usado para a glória dele. Né? Faz sentido? Vai lá. Não sei se ajuda a discutir auxiliar esse texto, mas Gálatas 2:20 fala que Jesus está crucificado com Cristo, mas não é a gente que vive, mas Cristo vive na gente. Isso. Então agora não são mais minhas regras, né? Tem alguém que manda em mim. Tem um deles aqui, assim, Romanos também 12. Agora eu ofereço o meu corpo como um sacrifício, ou seja, eu entrego o meu corpo para viver à disposição daquele que me criou. Né? Legal, gente. Muito bom. Terceiro, esse não foi tão simples assim, né? Empoderamento feminino. Vai lá, o que o feminismo defende? Eu vou te chamar. Quando fala de empoderamento para as mulheres. Vou apontar. Vai ter. Adoro saber os nomes, deixa eu melhor. O que o feminismo está falando quando está falando de empoderamento? Vai lá. Eu fiz uma resposta mais ou menos. Tá, então vai lá. É porque eu achei meio difícil de explicar. Mas eu coloquei assim, o empoderamento que, assim, no versículo fala o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E eu separei para falar sobre isso, mas a parte A do versículo, que é essa. E a minha argumentação foi: o empoderamento que o Espírito Santo nos dá é diferente do empoderamento que nós mesmos nos damos. O Espírito Santo nos fortalece e nos concede poder para que cumpramos o propósito dito por Deus em Gênesis, cumprindo nossa função de submissão e de refletir a graça e o caráter de Deus, principalmente no nosso relacionamento para com o homem, que deve ser de ajudante, de aliado, de conselheira. Não como uma submissão assim, mas como uma submissão assim. O que não é ser uma mulher calada ou oprimida, mas sim uma mulher que cumpre uma missão que está de apoio para o homem, que muitas vezes o homem depende da mulher para poder cumprir sua missão. O empoderamento que nós nos damos é diferente. Ele visa uma independência, uma autossuficiência e uma igualdade de funções entre homem e mulher, sendo que isso não é o que o texto e que a Bíblia defendem. A nossa concepção de poder foi distorcida no mundo. Então, homem e mulher são iguais em dignidade, mas em funções eles são diferentes.
É isso aí. Bom, gente, uma tese de mestrado, claro. Gente, a ideia é essa. O empoderamento, como pregado pelo movimento, é a mulher, não dependa de ninguém, seja você a dona de si mesmo, se baste em si mesmo para não ter que depender de ninguém, tá? O que a Bíblia vai dizer quando fala de poder? Nós recebemos poder, sim, mas quem é o poder? É Cristo em nós, é o Espírito Santo em mim, transformando a minha mente, transformando o meu coração, me direcionando a temer a palavra, a me submeter à palavra, a viver em obediência àquilo que Deus pede de mim como mulher. E não é só para mulher, para os homens também. Os homens também têm esse papel. A gente está aqui focando no feminismo, mas esse é um papel nosso como filhos de Deus. Submeter o nosso coração e sabemos que em Cristo nós seremos aquilo que não seríamos sem Cristo. Jesus pode mudar a minha mente, me capacitar aquilo que eu jamais conseguiria ser sozinha. Então, este é o poder que há em mim. É o Espírito Santo me capacitando o que eu não seria capaz de ser sozinha. O que eu sou em obediência, a mulher que Ele me chamou a ser. Vai lá. É mais ou menos o Ó, já falou. que Renata falou. Eu dividi em 3 perguntas. Tipo, empoderamento para quê? Para demonstrar força, independência. A palavra de Deus diz pra gente o contrário, que a gente por si só é fraco e aí a gente depende do Senhor. E então, um dos outros, né? Como igreja, a gente sim, depende sim. uns dos outros também. E na verdade não é para isso, mas o empoderamento que a gente recebe é para ser testemunho. E daí empoderamento como? Eu mostrando ser melhor, tipo, tão capaz quanto um homem de fazer tal coisa, ou me mostrando ser melhor do que um homem para fazer tal coisa. Não, na verdade empoderamento vem do Espírito Santo. E eu coloquei, eu te perguntei, empoderamento só feminino? Não, porque o texto fala para vocês serem testemunhas, está falando de todo o povo de Deus. Então o Espírito Santo ele capacita todos para serem testemunhas. Muito bom, arrasou. Bora, esse é o mais espinhento. Insubmissão, algo muito maior também. Vamos lá. O que o feminismo fala que é a submissão? Tá? Se você falar sobre submissão para uma colega de faculdade, o que ela vai falar para você? Quer me responder? A submissão, no jeito que o feminismo fala, é como se fosse que a mulher tem que ser oprimida por seu esposo, vai ser oprimida por seu marido, que ela tem que depender 100% desse homem, que tipo, ela não pode fazer nada por sua conta própria. Mas na palavra de Deus não fala isso. A submissão ao esposo não é depender do homem, não é completamente tipo estar assim, ao padrão, eu falo isso, você tem que fazer isso. Mas fala que a submissão é o ato de amor, não só um ato de amor para seu marido, mas também um ato de amor para Cristo. Na palavra de Efésios, Efésios não só fala que a submissão é a responsabilidade da esposa, mas também fala que é a responsabilidade do marido. Que o marido tem que ser um líder na casa, um líder na família. O papel do marido para ser líder, para que a mulher possa ser, não líder, mas um líder, para que a mulher possa ser submissa a ela, ela tem que ser um sacerdote na sua casa, um sacerdote para sua esposa e para seus filhos, ensinar a passar a palavra, ser o nome de Deus. E o Efésios também chama o homem a amar a mulher como si mesmo, como ele ama Cristo. A submissão não é perder seus direitos, não é perder a oportunidade de falar ou a oportunidade de tomar decisões próprias. É um ato de amor hacia a pessoa que você escolheu casar-se e estar na família. Perfeito. O problema, gente, é que, de fato, muita gente distorceu a submissão e viveu a submissão de forma errada. O machismo corrompeu isso e corrompeu essa ideia de papel, mas quando a gente volta para a palavra, gente, se vocês temem a palavra de Deus, submissão é um termo bíblico. A gente não tem como arrancar o termo de lá. A Bíblia fala de submissão dentro da própria Trindade. A Bíblia fala de submissão às autoridades. A Bíblia fala de submissão aos líderes da igreja. A Bíblia fala de submissão no casamento. Claro que cada um tem implicações diferentes, mas submissão é um princípio para nós, como pessoas que amam Jesus, tá? E especificamente dentro do casamento, a submissão foi destroçada por causa do pecado. Ela foi vivida de forma errada. Então é isso, é resgatar aquilo que Deus quer nos ensinar. Gente, se você ama Deus, se você teve uma experiência de conversão, de entrega a Jesus, você realmente acredita que Deus pediria de você algo que te deprecia como mulher, eu não creio. Esse não é o Deus que me salvou. Então vamos lá entender, já que eu não posso tirar a submissão da Bíblia, eu vou entender o que significa submissão, tá? Então a submissão é uma provisão amorosa para a proteção da mulher. E ela não está condicionada à obediência do homem. Isso tem a ver com o meu temor a Deus. Não é uma hierarquia, não é o homem aqui e a mulher aqui. Porque o que o texto bíblico está falando é o homem lidere, mas como Cristo, a ponto de se entregar. Então é uma liderança que serve e que se
sacrifica. E a mulher se alinha, a mulher caminha ao lado, tá? A mulher está junto, a mulher veste a camisa. Eu gosto da ilustração de um muro de contenção. Um tempo do nosso ministério foi lá em Santos, que tem praia. Tem uma parte da cidade que ela é toda cercada por muros de contenção. Tem períodos do ano que tem ressaca, e aí o mar bate com muita força. E aquele muro segura o tranco para que só um pouco de água caia na cidade e não destrua a cidade. E vocês, homens, são chamados por Deus para ser esse muro de contenção para suas esposas. Para que na hora da dificuldade, na hora que a coisa apertar, você não saia correndo. Você vai dizer, deixa que o tranco é comigo. E você assume a frente para que apenas algumas gotas caiam sobre a sua esposa. Essa é a ideia de submissão. É um cuidado de Deus com as mulheres. Nunca foi para ser um capacho, para ser oprimida, nunca foi, tá? Eu queria fazer uma pergunta, Diga. porque eu acho que fica fácil, assim, a mulher se submeter ao homem quando o homem realmente, tipo assim, Ama ama Deus. ela como Cristo amou a igreja. Só que você falou que não é condicional, tipo, a gente, as mulheres, não vamos submeter aos nossos maridos só se. Só que, tipo, se ele é um cara ruim, um cara que é, tipo, péssimo, como que a gente faz isso na prática, sabe? Porque eu acho que fica muito difícil você se submeter a um homem que é ruim. Não é uma resposta fácil, tá? A gente já tem aí quase 10, até mais, de ministério. A gente lida com aconselhamento bíblico. A gente lida com casamentos quebrados. A gente lida com pessoas que chegam na nossa sala e que viveram tudo errado no casamento. E eu vou te dizer que eu já vi mulheres incríveis. Óbvio, eu não estou falando se o seu marido está impondo pecado ou coisas abusivas, não é isso. Mas eu já vi mulheres incríveis sustentarem muita coisa no casamento. E a Bíblia fala que o homem é inclusive santificado no convívio do casamento com a mulher que teme a Deus. Isso não quer dizer não sofrer, porque até Cristo sofreu. Então, assim, a gente precisa mudar um pouquinho a perspectiva. Mas eu vi mulheres incríveis sustentarem e crescerem espiritualmente e ficarem firmes em sustentar uma família. Não estou falando de casamentos abusivos. É muito difícil falar genericamente, tá? A gente lida caso a caso, porque eu não posso dar uma receita para você aqui, tá? Mas eu vou te dizer que eu já vi mulheres incríveis serem sustentadas pelo Senhor em transformações incríveis, quando a mulher entende o papel dela que tem a ver com o temor dela a Deus, e não porque o marido mereça, tá? E a gente mesmo como casal, gente, a gente já passou por crise. Tem momentos que eu me desarmo, que eu me quebranto, eu peço perdão, porque eu amo a Deus. Porque e ele também. Então, assim, e aí a conclusão do versículo que vocês leram mas eu me refiro, ele está falando de submissão, está falando de papéis de casamento, falou de liderança servil, sacrificial, falou de submissão, mas a conclusão do versículo mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Gente, esses papéis no casamento são um testemunho terreno de uma realidade espiritual. Então, se você deseja se casar e um dia se submeter à aliança de um casamento, o teu compromisso maior é com Deus. De mostrar que essa aliança firmada entre homem e mulher, ela tem o compromisso de refletir a Deus, o meu amor a Deus. E muitas vezes tem a ver com morrer para mim mesmo, morrer para o meu pecado, às vezes lidar com alguma situação difícil. Ele lida com pecados meus, eu lido com pecados dele. E isso tem a ver com o meu temor a Deus, tá? Então, é muito maior. Eu não tenho como só dar uma resposta genérica, tá? Mas eu creio sim que uma mulher pode desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus quando ela entende que essa dependência, esse temor é ao Senhor. Tá bom? Gente, vou concluir aqui rapidinho. Gênesis 1, para lidar com isso aqui. O feminismo defende que ser mulher ou ser homem é uma função imposta pela sociedade, então você aprende, e não é o que a Bíblia nos fala. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, e Deus tem instruções para homens e para mulheres, e a gente só entende se alinhar isso quando o nosso temor está alinhado com a palavra de Deus, tá bom? E a Bíblia machista, a gente vai ter que lidar com nossa própria fé, porque se você argumenta com uma pessoa que não crê na Bíblia, fica muito difícil. Mas a própria Bíblia fala de si mesma, que ela é útil. Quem que lê o texto aí? Que ela é útil para o ensino, é esse, né? Que ela é útil para o ensino, para exortar, para corrigir os nossos caminhos errados, para corrigir os nossos caminhos quebrados. Porque nós não nascemos naturalmente inclinados a amar a Deus e a temer a sua palavra. A própria Bíblia fala que ela é a revelação de Cristo. É a palavra de Deus, que Jesus é a palavra revelada. Então tem a ver com o nosso temor, tá? Finalizando, gente, então, aqui são as respostas. Quero só ler 2 frases com vocês, tá? O John Piper vai falar aqui agora para nós mulheres. A verdadeira feminilidade é um chamado distinto para demonstrar a glória do Filho
de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. A sua sexualidade é uma expressão da sua identidade. E Deus te fez mulher e quer ser glorificado no exercício da sua feminilidade. Isso tem a ver com o teu temor a Deus, com o teu conhecimento e domínio da palavra. Isso aqui valeria o mesmo se a gente trocasse feminilidade por masculinidade, tá? Então, homens e mulheres têm um chamado também na vivência da sua sexualidade. Isso vai muito além de relação sexual. Isso tem a ver com entender que Deus me fez homem, Deus me fez mulher, e Ele tem um chamado para mim nisso. Para concluir, três últimos slides, rapidinho. Frase da Elizabeth Elliot, falando: o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão. A Elizabeth produziu muito conteúdo na época dos anos 60, que o movimento feminista explodiu. Então, está dizendo que o fato de eu ser mulher não torna um tipo diferente de cristão. Um cristão com direitos diferenciados, com privilégios diferenciados. Não. Mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Eu entendi minha identidade em Cristo. Eu entendi quem Deus me fez. Eu entendi o que Ele me chamou a ser. E por isso eu sou um tipo diferente de mulher. Uma mulher que teme e se submete em primeiro lugar ao Senhor. Bom? Então, para concluir, você vai achar pessoas que falam diferente, mas eu, por uma questão de cosmovisão, eu não acredito que seja possível conciliar cristianismo e feminismo, porque as propostas de redenção são diferentes. E toda e qualquer proposta de redenção que não esteja em Cristo, ela é falha. Ela não vai ser suficiente, tá? Nossa argumentação aqui foi totalmente bíblica. Se você se interessa pelo tema, se você tem desejo de falar com isso com pessoas que não são cristãs, eu indico este livro aqui. Essa argumentação vai mais para o lado político, não tem a ver com... acho que não tem nada, nenhuma pauta cristã aqui, tá? Embora a autora seja católica, é cristã, mas não é uma argumentação cristã. É uma argumentação para pessoas que não estão tratando da Bíblia. Então, se você, menina, tem interesse em conhecer mais o tema e não apenas uma perspectiva cristã, esse aqui é um bom livro para você. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigada. Espero que vocês entendam. Obrigado, amor. Pessoal, intervalo 11h53. A gente tem 7 minutos de intervalo para a gente conseguir terminar hoje o período